quando o presidente Temer escolheu o ministério, a famosa foto em que só tinha homens no ministério. Ali eu não vejo problema em só ter homens. Eu vejo problema em ninguém ter se dado conta, no processo de escolha, que só tinha homens. Só se deram conta no momento em que a foto apareceu nos jornais. Começa agora mais uma entrevista do LSA. Hoje a gente vai conversar com a Ana Carla Abrão, economista, foi secretária da Fazenda do Estado de Goiás de 2015 a 2017, é presidente do Conselho de Gestão de Finanças de São Paulo e é sócia da consultoria Oliver Wyman. Obrigada pela entrevista, Ana Carla. Bom, queria começar. No estado de Goiás, você foi conhecida como mão de tesoura depois de ter iniciado um forte ajuste fiscal que inclui venda de ativos como a CELG do governo. Como foi ser mulher, precisar da palavra final em um ambiente predominantemente masculino? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. De fato, a minha atuação na Secretaria de Fazenda, ela foi muito marcada justamente pela necessidade de um ajuste fiscal que foi, desde o primeiro momento, apoiado pelo governador Marconi Perillo. Na verdade, o convite já veio com essa missão. E isso incomoda sendo mulher, incomoda sendo homem. O processo de ajuste, o processo de corte, o processo de busca de eficiência é sempre um processo desgastante. Mas eu te confesso que assim, as resistências vieram não por eu ser mulher, embora seja um ambiente masculino, e eu já venho também de uma trajetória no mercado financeiro, numa atividade de controle de risco, que também já é uma atividade, né, que significa dizer não em muitas situações, e também no ambiente masculino. Então, para mim, foi natural um processo que aconteceu da forma como deveria ter acontecido, e com o apoio do governador, que era o que, de fato, fazia a diferença naquele momento, as coisas acabaram acontecendo com um resultado muito positivo. Na sua visão, qual que foi o grande diferencial para Goiás trilhar outros caminhos de estados brasileiros que a gente vê hoje no noticiário, estado de calamidade? Eu olhando até assim em retrospecto hoje, eu percebo claramente que alguns fatores foram absolutamente determinantes. Acho que o primeiro deles é ter se antecipado a um processo de colapso, ou seja, Goiás estava numa situação fiscal delicada, a gente via o processo de deterioração econômica pela frente acontecendo, mas tomar atitudes que foram atitudes logo no primeiro momento, ou seja, o governador começou inclusive um processo de ajuste já em novembro de 2014, mas eu entrei em janeiro de 2015 já com o processo de ajuste como única alternativa para a gestão na Fazenda naquele momento. Então, acho que a antecipação do problema foi fundamental, a determinação política do governador, sem dúvida nenhuma, e o apoio da Assembleia Legislativa, que foi fundamental. Então, esses três fatores de ordem interna foram determinantes para que a gente não entrasse no processo de colapso e só aí tomasse medidas. Além disso, teve um apoio muito grande por parte do Congresso Nacional, que uma série de medidas, inclusive a renegociação da dívida com contrapartidas que foram acontecendo. Tive um apoio muito fundamental da senadora Lúcia Vânia, também no processo, inclusive, de privatização da CELG junto ao governo federal. Então, foi um conjunto de fatores, mas eu te diria que sem eles, eu acho que sem a combinação de todos eles, a gente não teria conseguido o resultado que se conseguiu ao final. E hoje a gente vê, principalmente o Rio de Janeiro, numa situação muito crítica. Você vê alguma saída para o Estado? A saída é o programa de recuperação fiscal, que é baseado na nova lei do regime de recuperação fiscal, que foi aprovado pelo Congresso, mas é uma saída penosa e longa. O problema é grande, o problema é estrutural e, sem dúvida alguma, a gente vai ter aí muitos anos em que a gente ainda vai ver esse processo de recuperação do Rio acontecendo. Não vai sair fácil. E nesses 2 anos na Secretaria, você lidou com temas espinhosos como a própria privatização. Qual que foi ali o grande desafio ou os desafios que você teve à frente da Secretaria? Bom, a privatização
privatização da CELG foi um processo também bastante rico do ponto de vista de aprendizado. Mas qual foi a maior dificuldade que a gente sofreu, né, que a gente teve que enfrentar nesse processo? Foi a questão ideológica. A gente estava lembrando que o processo de privatização da CELG começou em 2015, quando a gente ainda era governo Dilma. E eu costumava dizer que era uma privatização envergonhada, porque nem o termo privatização a gente podia usar. E naquele momento, ao longo ali de 2015 todo e boa parte de 2016, a gente tinha que trabalhar esse processo de privatização quase que empurrando sozinho. Lembrando que o governo federal tinha 51% das ações da CELG, então era inclusive o controlador. Mas, então o processo ao longo do governo Dilma foi muito difícil pela barreira ideológica. Embora houvesse a decisão de se privatizar a empresa, a máquina vinha contra, a máquina colocava uma série de dificuldades. Quando veio o governo Temer, aí o processo se deslanchou do ponto de vista do governo federal. Porque a gente teve o ministro Bezerra Filho, a gente teve o secretário Paulo Pedrosa, a gente teve o Wilson Ferreira, a gente teve a Maria Silvia no BNDES. Então foi um momento em que o governo federal olhou para o processo de privatização e falou, não, isso aqui é bom para o país, isso aqui é bom para Goiás. Então vamos tocar isso adiante. Vamos realmente acreditar que esse é um processo que é para o bem. E a máquina veio junto. Aí sim a gente conseguiu que o processo fosse o sucesso que foi. Mas, mais uma vez, a grande barreira foi a barreira ideológica e que, infelizmente, até hoje aparece nos processos de privatização. Isso está acontecendo aqui em São Paulo, está acontecendo em relação ao programa, ao PPI, ao programa federal. Então, é essa barreira que a gente precisa romper. Ou seja, é bom para o país, é bom para o consumidor, é bom para a máquina pública, é bom do ponto de vista fiscal. Vamos fazer um processo que faz sentido e que é eficiente. E foi isso que a gente conseguiu fazer ao final. Agora, olhando no panorama nacional, a gente vê outros ativos também do governo com possibilidade de serem privatizados. Você vê essa pauta mais favorável agora? Certamente. Eu acho que tem duas situações que favorecem. Primeiro, mais uma vez, você tem um governo federal que está comprometido com o processo de privatização e que entende que esse é o caminho, que é o caminho da eficiência, que é o melhor caminho para o país. O que a gente não tinha nos governos petistas, mas em particular no governo Dilma. Segundo, a gente tem hoje o mundo olhando para os ativos no Brasil com muito interesse. Então, você tem uma situação doméstica que é muito mais favorável e, por outro lado, você tem um interesse internacional que faz com que esses ativos sejam mais atrativos também para investidores internacionais. Então, o mercado é mais favorável, a condição política é mais favorável e, portanto, o resultado só pode ser muito, muito melhor e muito mais positivo do que seria em situações como a gente viveu aí no começo de 2015. Agora você comentou do momento, o momento naquela época também foi uma questão questionada em relação à CELG, né? Se era um momento, o país passava por uma situação muito complicada, hoje a gente vê até sinais de recuperação, mas naquela época também isso era um ponto. É verdade, porque a gente tem que se lembrar que a privatização da CELG aconteceu em novembro de 2016, quando ainda havia uma instabilidade política complicada. E mais do que isso, quando não havia nenhum sinal de recuperação da economia, né? A gente tinha ainda uma situação econômica muito frágil. Mas o que foi absolutamente determinante, inclusive para o ágio de 28% que aconteceu no leilão da CELG, foi o fato dela estar no estado, que é o estado de Goiás, e numa região, que é o Centro-Oeste, que é uma região de muito potencial, é um estado de muito potencial. A gente tem que lembrar que um investimento como o da CELG é uma concessão de 30 anos, então é uma decisão de longo prazo, ela não é de curto prazo. E não tenho a menor dúvida que o que determinou foi justamente o potencial de crescimento da região Centro-Oeste, do estado de Goiás e a capacidade que a empresa vai ter de ter retornos sólidos, consistentes, sustentáveis ao longo do tempo e não simplesmente aquele momento que foi analisado. Então, o que fez a diferença no caso da CELG foi, de fato, a região, o estado de Goiás e o potencial de crescimento e de demanda que existia e existe lá e certamente vai existir no longo prazo. E a gente começou comentando um pouco sobre como foi ser linha dura sendo mulher em um governo.
predominantemente masculino, uma vida pública predominantemente masculina. Eu queria também que a gente voltasse um pouco pela sua carreira antes do setor privado, do setor público. Você teve no setor privado como diretora do Itaú e economista-chefe da Tendências. Você precisou, nessa sua trajetória profissional, tanto no ambiente privado quanto público, quebrar algumas barreiras para ser ouvida? E se sim, quais foram essas barreiras que você precisou quebrar? É interessante porque, assim, eu inclusive estou vivendo um momento muito particular agora e hoje eu sinto que eu sofro mais preconceito do que eu sofria antes. É uma coisa interessante. E eu estava analisando isso outro dia. Ao longo da minha carreira, claramente existe o preconceito velado, existe o preconceito inconsciente. Você é preterido em relação a um homem que tem as mesmas qualificações que você. Essas coisas acontecem ao longo do tempo, mas a gente vai, né, com determinação, vai atropelando esse processo de preconceito e vai se colocando cada vez mais. Então, sem dúvida alguma, existiram momentos aí na minha carreira, na minha trajetória profissional, em que eu senti que o preconceito estava presente. Mas, à medida que você vai alcançando cargos de mais responsabilidade, de mais exposição, eu percebo que isso fica menos evidente do que no começo da carreira. Ou seja, você vai se provando, a sua capacidade de trabalho e a sua competência vão acontecendo com dificuldade, mas uma vez que você é reconhecido, o processo de preconceito ele fica muito menos agudo. Agora, como sócia da consultoria, eu estou na Oliver há 5 meses, o que eu percebo é que você não tem um cargo, você não tem uma posição, que é uma posição, um label, né, que você está lá como secretária de Fazenda, você é diretora, isso torna o preconceito mais óbvio. A pessoa não sabe, eu muitas vezes chego numa reunião, eu e um outro sócio, e eu percebo claramente o preconceito e a tendência das pessoas a se voltarem ao sócio homem e a preterirem a minha imagem, até que eu comece a falar, até que eu comece a me colocar. Aí você percebe que você adquire lá o seu espaço. Mas eu confesso que eu sinto mais o preconceito hoje do que eu senti em outras posições e em outros momentos da minha vida profissional. E como fazer nesse momento para quebrar essa barreira? Eu acho que esse é o processo natural, ou seja, isso acontece principalmente não com gerações mais novas. Eu sempre digo, eu certamente sei que minha mãe teve uma vida muito mais difícil, uma forma, assim, para ela foi muito mais custoso se posicionar e alcançar as posições que ela alcançou do que foi para mim e do que será para minha filha. Tenho certeza que as gerações mais novas, e eu convivo muito com gerações mais novas, elas são estão muito menos contaminadas pelo preconceito de gênero do que a minha geração e certamente do que a geração da minha mãe. Então, o que eu percebo é que isso acontece com pessoas da minha idade ou com pessoas mais velhas que eu. Não acontece com pessoas mais jovens. Então, acho que é um processo natural. A mim me incomoda, até pela posição que eu tenho, ativista, né, no sentido de trabalhar pelo espaço das mulheres no mercado de trabalho. Mas é um processo que eu percebo também que, uma vez que eu me coloque, que eu me posicione, as pessoas entendem que ali não tem uma mulher e um homem, tem 2 profissionais trabalhando igualmente competentes. Mas eu acho que é um processo evolutivo. Infelizmente, mais lento do que a gente gostaria, mas a direção é uma direção positiva. E acho que tem hoje tantos movimentos que também estão chamando a atenção para isso, porque o preconceito inconsciente é o preconceito mais complicado de ser combatido, porque as pessoas não se dão conta. À medida que você chama a atenção para isso, e por isso, inclusive, parabenizo vocês pelo programa, você começa a ver que as pessoas estão prestando atenção, elas estão, pelo menos, pensando a respeito do assunto. É o que eu falo sobre a famosa foto, quando o presidente Temer escolheu o ministério, a famosa foto em que só tinha homens no ministério. Ali eu não vejo problema em só ter homens. Eu vejo problema em ninguém ter se dado conta
no processo de escolha que só tinha homens, só se deram conta no momento em que a foto apareceu nos jornais. Então, esse é o processo que eu acho que a gente precisa cada vez mais chamar a atenção. Tem uma questão aí de awareness, as pessoas precisam pensar sobre o assunto. E não é escolher uma mulher por ela ser mulher, mas é pensar no assunto e dizer, bom, um gabinete diverso, com homens, mulheres, deve ser mais rico do que efetivamente só pessoas, né, que pensam de forma igual ou homogêneas. Vamos buscar talentos para conseguir buscar a diversidade, porque a diversidade é melhor. Acho que esse é o processo que a gente precisa lutar e precisa caminhar nessa direção. E você mencionou ao longo da sua resposta a sua mãe, e você cresceu numa casa de políticos, sua mãe, seu pai. Como foi crescer numa casa de políticos e por que você trilhou o caminho inverso? Você primeiro iniciou no mundo privado para depois partir para o público? Na verdade, eu nunca pensei nisso de forma muito consciente. É verdade que eu cresci não só numa casa de políticos, mas num ambiente, né, em que a política era muito presente. Tendo pai e mãe, e na época um tio, hoje eu tenho um primo, deputado. A política sempre foi muito presente na minha casa, desde que eu me lembro, que eu tenho minhas lembranças mais remotas. E eu escolhi o caminho privado de uma forma, acho que natural, ou seja, o caminho da política nunca foi para mim uma alternativa. Eu sempre achava que eu tinha um perfil que era um perfil privado, eu sempre quis entrar no mercado financeiro, trabalhar em banco, meu pai tinha um banco, então para mim foi uma escolha muito natural. O que foi surpresa foi quando eu voltei agora para Goiás e assumi a Secretaria de Fazenda, foi ver dentro de mim uma veia política, um DNA político que eu achava que não existisse. Mas eu pude exercer isso e tive muito prazer em exercer isso. Na verdade, depois que eu voltei, eu brinco que eu sinto saudades da convivência com os deputados estaduais da Assembleia Legislativa, com os prefeitos, com os deputados, com os senadores, porque eu tive a oportunidade de estar muito presente no Senado também, em função da minha mãe, né? Eu consegui ali fazer amizades. Então, eu sinto saudades do ambiente político. E tenho certeza que hoje inclusive me sinto muito mais completa nas minhas habilidades, porque eu tive a oportunidade de desenvolver esse lado que certamente eu não tinha, ou ele estava muito bem guardado, muito bem escondido dentro de mim. Agora, você foi convidada também para a Secretaria de São Paulo, mas optou por dar um tempo. Você pensa em voltar ainda? Futuro a gente nunca sabe, né, Paula? Eu realmente tive uma experiência muito rica. Eu digo que esses 2 anos na gestão pública foram, para mim, transformadores. Foi um aprendizado enorme, uma oportunidade de fazer algo pelo meu estado, fazer algo pelo meu país. Isso dá um retorno que a gente não consegue mensurar, assim. Para mim foi, de fato, uma oportunidade, uma experiência muito forte, muito valiosa. Então, a gente tem que olhar para frente. Hoje eu achei uma forma de continuar contribuindo através da Oliver Wyman com a gestão pública. A gente tem uma prática que está voltada e está sendo montada especificamente para apoiar a gestão pública. Mas a gente tem que olhar para frente e ver quais são as oportunidades que a vida nos traz. Hoje eu estou focada na minha consultoria, estou focada em fazer um trabalho no setor financeiro, mas também no setor público. E a partir daí a gente vê o que vai acontecer, o que o futuro nos reserva. E olhando para a situação atual do Brasil, a aprovação da reforma da Previdência, que é tão importante para dar continuidade no processo de recuperação econômica, parece que vem sendo cada vez mais postergada e, se sair, deve sair com um texto bem mais enxuto. Você vê esse tema ficando cada vez mais distante e qual saída que você vê para o país? Bom, a reforma da Previdência ela é absolutamente fundamental. E aí a gente pode até pensar, não, mas é fundamental em que sentido? Em primeiro lugar, tem a questão fiscal, que eu acho que essa é uma questão matemática. Ou a gente faz a reforma da Previdência, ou o país vai entrar em colapso, mais cedo ou mais tarde.
O que eu acho que é mais importante ainda do que a questão fiscal é uma questão de justiça social. Por que a gente tem hoje privilégios que são mantidos à custa de uma população que hoje demanda serviços de saúde, de educação, de segurança, enquanto tem pessoas, tem uma casta de trabalhadores que hoje têm privilégios que são inaceitáveis dentro do contexto social que a gente vive hoje. Então, eu acho que a reforma da Previdência ela é importante principalmente por isso. Tem a questão fiscal, tem a questão matemática, tem a questão do teto de gastos, que sem a reforma a gente começa a comprometer, mas acima de tudo, a gente tem uma responsabilidade social em que esses privilégios não podem ser mantidos à custa da situação que a gente vive hoje e das demandas que a população brasileira precisa, principalmente a de mais baixa renda. Então, temos que trabalhar por isso. Se você me perguntar, tem condições políticas para a aprovação de uma reforma? A gente se surpreendeu muito ao longo desse último ano, achando que não tinha condições de aprovar uma série de coisas que foram aprovadas. Você vê aí o teto, a TLP, tem a reforma trabalhista, que é um grande avanço. Então, eu acho que é possível que a gente ainda abra algumas janelas e consiga a aprovação. Se não, o próximo presidente terá que fazer de qualquer forma. Ana Carla Abrão, queria agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Encerramos aqui mais uma entrevista do LSA.